Oi, meus amores, como vocês estão? Olha quem apareceu, gente. Eu fiquei sumidinha aí por um bom tempo, me perdoem. Já quero iniciar esse vídeo pedindo desculpas pelo meu sumiço. E faz aí, eu acho que uns 11 dias, 10 dias que eu sumi totalmente mesmo, até do Instagram. Então, me perdoem, mas através desse vídeo eu venho dizer pra vocês que eu estou de volta, que o canal está de volta e que, enfim, tudo está de volta. Bom, gente, na verdade eu tinha e tenho, na verdade, 2 vídeos gravados que não foram editados e nem postados ainda pra vocês, não foram liberados. Gente, esse vídeo eu tô gravando ele de frente pra minha janela, então tem barulho de árvore, tem barulho de passarinho, tem a luz do dia, então ele tá bem, sabe, bem diferente, assim, dos outros. Mas tudo bem, eu senti, assim, vontade de gravar aqui de frente pra janela. E continuando o que eu estava falando, antes de eu liberar esses 2 vídeos que eu tenho gravado, né, que eu gravei na primeira semana, eu senti de gravar esse vídeo falando com vocês, conversando um pouco com vocês. Então por isso eu estou aqui pra trazer esse vídeo, que além de dizer que eu estou de volta, que os vídeos vão voltar, que o canal não parou, além de tudo isso, eu senti no meu coração de compartilhar com vocês como foi esses meus últimos dias e falar um pouco do que eu tenho vivido com Deus. E eu espero que ajude algum de vocês, quem quer que esteja assistindo. Se você está aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que é porque Deus quer que você escute isso e que sirva de algo pra você, que te ajude, que te fortaleça em alguma situação que você esteja passando aí agora. E eu tenho muita certeza que se você entrou aqui é porque Deus quer falar com você, então permita que Ele fale com você. Já orei e pedi que Ele venha falar através de mim, que não seja eu falando, mas que seja Ele. E é isso, meus amores, espero que vocês gostem. Se você gostou de saber que eu estou de volta, deixa muito like. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, meus amores, eu quero que esse vídeo seja meio curtinho, mas se Deus quiser me usar e fazer dele enorme, que Ele use e que Ele faça a vontade dele. Bom, vamos lá, não sei nem por onde começar, mas sei que aos poucos Deus vai me guiando pra eu falar o que é necessário, pra eu falar o que Ele tem vontade, sabe? Bom, meus amores, desde o ano passado, eu vou resumir essa parte bem pouquinho mesmo, tá? Eu passei por uns dias muito difíceis que eu cheguei até a compartilhar com vocês, mas eu sempre falei sobre a minha fé e minha confiança que Deus estava cuidando de tudo e que tudo iria se acertar. E no último mês do ano, Deus falou comigo através de um culto que eu fui. E Ele falou de uma forma muito, assim, sabe, incrível. Ele falou mesmo comigo, tipo, assim, você. E foi incrível, foi algo que nunca havia acontecido comigo. E desde então, aconteceu essas coisas e eu fiquei me questionando com dúvidas. E fiquei, Jesus, o que o Senhor quer de mim? Pai, o que o Senhor quer de mim? E Ele falou claramente o que Ele queria de mim, mas eu não sabia. Na verdade, eu ainda não sei como chegar aonde Ele quer, sabe? Como fazer o que Ele quer. E justamente esses dias Ele tem me direcionado e foi um processo, e na verdade tem sido um processo que Deus tem feito na minha vida. Eu tô passando pelo processo e eu vim compartilhar isso com você, porque às vezes você está aí, você também está passando por um processo difícil, algo que veio com tudo, assim, e você tá sem forças e sem esperanças. Então eu espero que através dessa mensagem Deus venha renovar suas forças. Espero que através dessa mensagem Ele renove suas forças, Ele venha falar contigo e que você entre nesse vídeo de um jeito, mas que você saia não como você entrou. E desde então que Deus falou comigo, gente, Ele falou. E eu sou um tipo de pessoa que quando Deus fala ou alguém fala comigo, eu sempre vou ficar lembrando daquilo, vou tentar pensar nas coisas, enfim. E infelizmente Deus tinha me dado sinais de algumas coisas. E outra coisa muito importante, observem os sinais que Deus
dá pra gente, sabe? Antes de acontecer alguma coisa, se você for perceber, Deus manda um sinal pra você perceber, ó, não tá tudo bem, sabe? Tipo, não tá tudo bem. Deus manda um sinal, ó, faz isso. E às vezes a gente ignora os sinais que Deus tem falado com a gente, sabe? Às vezes a gente olha, ouve o sinal, só que a gente desconsidera. Às vezes não é nem proposital, mas é porque a gente realmente não presta atenção nos sinais que Deus tem mandado pra gente. Então, Deus falou comigo no último mês do ano passado, e desde que ele falou comigo, eu senti uma sede de começar a buscar ele. Passou alguns dias e eu fui falando mais com ele, fui me aproximando aos pouquinhos, não foi algo, tipo, super rápido, sabe? Não é que eu... Na verdade, sim, eu estava afastada de Deus, eu falava com ele, mas eu não falava como ele, como filha, sabe? Porque eu tenho isso, eu posso falar com Deus, eu posso desabafar com Deus, eu posso dizer pra ele como que eu tô, eu posso me fortalecer nele, porque eu passei por dias o ano passado que foram muito difíceis e que eu passei por tribulações, assim, enormes e eu não tinha noção, sabe? Porque eu literalmente tinha me perdido, eu tinha, assim, soltado a mão de Deus. Porque, na verdade, não é ele que solta as nossas mãos, somos nós mesmos que, sem perceber, a gente solta e às vezes a gente fica questionando onde Deus está, por que ele tá permitindo isso, só que às vezes é a gente mesmo que se submeteu àquilo, sabe? Então, preste atenção nesse detalhe. No final de dezembro, eu só quis tocar nesse assunto porque eu acho importante, mas mudando um pouco. No final de dezembro eu fiquei doente com aquela gripe, e aí não deu pra trazer vídeo depois do Arrume-se Comigo pro Natal. Foi depois do Natal que eu fiquei doente. E quando eu entrei a semana do ano, eu entrei, né? Eu tive aqueles dias de luta que toda mulher tem, que é a menstruação. Eu fiquei de cama 2 dias, então assim, veio com tudo mesmo. Foi tipo assim, aquele dia bem difícil, sabe? E aí vem a questão do canal de novo, e aí eu fiquei sem gravar. Só que quando os dias estavam melhorando, né, depois de alguns dias da menstruação, ainda não tinha acabado, mas já tava melhor, eu gravei um vídeo, no outro dia eu gravei outro. Só que nessa mesma semana aconteceu algo que me abalou muito, aconteceu algo que foi difícil, sabe? Aconteceu algo que foi e tem sido difícil pra mim. Bom, gente, e aí, depois, quando eu fiquei melhor da menstruação, da primeira semana do mês, da primeira semana do ano, e um detalhe muito importante é que, antes de acabar o ano, eu vi uma pregação do David Leonardo, a qual ele dizia que ele convidou Deus pro casamento dele. Ele convidou Deus antes do casamento e pediu que Deus estivesse ali naquele momento. E antes do casamento acontecer, sabe, de fato, a noiva chegar e tal, Deus chamou ele pra conversar em um quarto, sabe, um quartinho que tinha no casamento. E Deus se mostrou presente. E aí eu convidei Deus para que ele estivesse comigo no ano de 2022 e, enfim, conversei com ele, abri meu coração, pedi que ele estivesse, que ele fosse à frente de todas as áreas da minha vida. E eu pedi na última semana do ano, se eu não me engano. Quando foi no último dia do ano, faltando 5 minutos, eu orei dentro do carro, eu estava indo viajar. Eu orei e pedi que Deus estivesse comigo, e foi esse o meu pedido, que eu acho que, assim, eu nunca tinha feito um pedido assim, sabe, pra Deus, assim: Deus, eu te convido a estar comigo próximo ano, eu te convido a estar comigo à frente de todas as áreas da minha vida, e foi exatamente o que eu fiz. Eu convidei Deus para que ele estivesse comigo. Bom, gente, e desde que Deus falou comigo naquela igreja que eu falei pra vocês, eu comecei a sentir mais vontade de falar com Deus. Eu comecei a sentir que Deus estava comigo, porque eu tive crises de ansiedade, eu passei por início de depressão e tudo mais, e eu me sentia literalmente sozinha. E Deus veio e falou pra mim que eu não estava sozinha, e eu comecei a sentir que Deus estava ali, que Deus estava comigo. E desde que eu comecei a sentir, Deus
foi, sabe, agindo aos poucos dentro de mim. E eu comecei a sentir sede da palavra de Deus. Eu comecei a sentir vontade, sabe? O que eu já havia antes sentido. Porque desde muito pequena eu me sinto muito diferente quando eu tô em algum canto. Eu acho que eu sempre senti que Deus tinha algo pra mim. Claro, Ele tem pra todos, mas às vezes a gente não percebe que Deus quer algo de nós. E eu sempre percebi que Deus queria algo de mim. E às vezes eu não dei essa oportunidade pra Deus fazer o que Ele tanto queria pra mim, sabe? Você é como eu, que não viu que Deus estava ali. Se você não deu a oportunidade de Deus fazer o que Ele tem de incrível na sua vida, sabe? Se você não deu oportunidade pra Deus agir sobre a sua vida, pra Ele estar à frente de tudo, pra que Ele venha te direcionar. Se você não tem prestado atenção que Deus está aqui, só que Ele tá te esperando, porque Deus é assim, gente. E Deus, Ele tá com as coisas boas aqui, sobre as mãos dele. Só que Ele só pode dar pra gente se a gente permitir. Então, às vezes, você que tá assistindo, você não tá percebendo que Deus quer só você dizer: Pai, eu me rendo, eu tô aqui, faça a sua vontade. E às vezes é isso que falta, a gente ter atitude. Às vezes a gente não tem atitude e aí as coisas ruins começam a tomar de conta das nossas vidas e a gente diz: meu Deus, Deus abandonou eu. Mas na verdade quem abandonou foi a gente abandona Ele o tempo todo. A gente se dispersa, a gente que se encanta pelas coisas do mundo e esquecemos do principal dele, sabe? Então, um dia minha tia, eu tenho uma tia que ela é pastora e agora ela é bispa. Um dia ela falou assim pra mim: Leandra, você pode fazer tudo. Você pode gravar seus vídeos, tirar uma foto, você pode namorar, você pode tudo. Você só não pode uma coisa: se esquecer de Deus. Você não pode deixar Deus de lado, você não pode priorizar as outras coisas e se esquecer de Deus. Então, às vezes, é exatamente isso, sabe? Você tá tão focado em tudo ao seu redor e você tem se esquecido de Deus, como eu fiz. Eu me esqueci muitas vezes que Deus estava comigo e me frustrei com as coisas do mundo, porque na verdade aqui a gente vai se frustrar e se... Sabe, aqui, aonde a gente vive, a gente vai ter frustrações o tempo todo. E se a gente não tiver Deus com a gente, como vai ser, sabe? As frustrações, elas tomarão de conta de nós. E foi o que aconteceu comigo milhões de vezes. E desde então que eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a sempre tirar um versículo, pedir para que Deus falasse comigo. Ele foi falando, e foi falando, e foi falando. E foi indo. Esse ano eu coloquei todas as áreas da minha vida nas mãos de Deus. E vamos lá. Muitas vezes quando o ano muda, a gente espera que o ano já comece perfeito, porque a gente disse: esse é o ano. E quantas vezes a gente disse: esse é o ano, e o ano já começou totalmente frustrado. Sim. Gente, é muito incrível, porque o fato da gente viver com Jesus não quer dizer que a gente não vai ter frustrações. A gente vai ter frustrações, só que é tão diferente a maneira que a gente vive as frustrações sem Deus e com Deus. Eu posso dizer isso com toda certeza pra vocês hoje. É muito diferente, é muito diferente. Eu vivi ano passado frustrações a qual eu não tava buscando Deus e eu sei o quanto era diferente. E hoje tá doendo, sim, coisas que aconteceram, sim, está doendo. Eu não vou ser hipócrita de dizer: nossa, não tá doendo porque Deus está comigo. Não, está doendo, mas Deus está comigo, entende? Está doendo, mas Deus está comigo. Tá me machucando, mas Deus tá cuidando. Parece não ter solução, mas tá nas mãos de Deus, entende? E é exatamente isso. E esse ano aconteceu, assim, a minha virada de ano foi perturbada. E a primeira semana do ano, quando eu falei, olha só, quando eu falei: tá, tenho que me levantar, comecei a sentir vontade de falar mais de Deus nas minhas redes sociais, a qual eu postava bom dia, uma mensagem que Deus tocava em meu coração. E o que acontece? Na primeira semana já aconteceu algo que veio e que me afetou. Na primeira semana já aconteceu algo que me entristeceu, que me machucou.
E às vezes é a situação que você tá passando agora. Você já começou o ano com algo que tem te machucado, que tem te afetado, que tem te feito questionar, duvidar. Mas eu vou te dizer uma coisa. Isso é o processo. Deus, antes dele colocar a gente no lugar a qual ele quer que a gente esteja, a gente precisa passar por um processo. E eis o processo. O processo não é fácil, o processo não é de fichinha, não. O processo é algo onde Deus vai te preparar. Então, aconteceu algo que me abalou muito, que mexeu muito comigo e que foi assim, que tá mexendo muito comigo. Só que eu vim compartilhar hoje com vocês o meu processo. O processo de se aproximar dele, sabe? E tá sendo lindo. E difícil ao mesmo tempo, porque nada é fácil nessa vida, tá? Se engana que se você pensar que porque você vai estar próximo de Deus, as frustrações não irão vir. Não, virão. Só que a forma que a gente lida com a situação quando a gente tá com Jesus é muito diferente como a gente lida quando a gente não está com Jesus. E vou contar pra vocês como tem sido esses dias após uma frustração que veio sobre a minha vida. Aconteceu uma frustração sobre a minha vida que me abalou muito e que os primeiros dias eu questionei, eu perguntei, eu entrei em desespero, só que eu lembrei de uma coisa. Um dia antes eu orei e eu falei: Jesus, eu quero que tal coisa reconheça o meu valor. Jesus, eu sinto isso. E eu orei pra Deus. Então, quando você ora pra Deus falando: Deus, me ensina a ser forte, Ele vai te ensinar a ser forte. Só que você pode se preparar, porque pra Ele te ensinar a ser forte, virão coisas, virão lutas. Ele irá permitir que coisas virão pra você se levantar, pra você ser forte como você pediu pra Ele. E eu pedi um dia antes. Às vezes a gente pede algo pra Deus e a gente quer que Deus haja conforme aquilo que a gente acha certo. Só que Ele não vai agir conforme aquilo que a gente acha certo. Ele vai agir conforme o que é certo e o que Ele sabe que é o melhor pra gente. Não adianta a gente pedir pra Deus: Deus, faz isso pra mim, e a gente falar: Deus, faz isso pra mim, e pensando: mas Ele tem que fazer desse jeito. Não, a gente não tem que falar do jeito que Deus tem que agir. Ele tem que agir da maneira que Ele quiser agir. Gente, se a gente for pelo que a gente quer, a gente só vai se machucar. E eu posso dizer isso pra você. Eu coloquei minhas mãos, aconteceu essa frustração sobre a minha vida e eu coloquei as minhas mãos e fiquei colocando as minhas mãos e cada vez que eu colocava as minhas mãos, mais machucada eu ficava. E cada vez que eu colocava as minhas mãos, mais dores vinha. E cada vez que eu colocava as minhas mãos, nada mudava. Chegou um momento que Deus... que eu ia entrar em desespero novamente, e Deus falou comigo através de uma live, mas Ele falou de uma forma gente, de uma forma tão íntima, uma forma que Ele disse pra você ter certeza que é eu que tô falando, e é justamente o que Ele tá mandando pra quem estiver assistindo neste momento, pra você ter certeza que é Deus que tá falando. Cara, gente, é muito forte. É muito forte estar falando sobre isso que tá acontecendo comigo, e é muito forte. E desde que aconteceu essa frustração, que eu quis agir com as minhas mãos, eu quis colocar as minhas mãos, e eu me machuquei mais ainda, e chegou no momento que eu ia ter uma ação assim desesperadora, e Deus disse: não, agora você não vai se desesperar. E Ele colocou essa live bem na hora que eu peguei o meu tablet, e essa live foi uma live de muito espírito, de muito poder de Deus, sabe? E Deus falou muito forte comigo, e Ele acalmou meu coração, e Ele falou comigo de uma maneira assim extraordinária, e cara, foi incrível. E é sobre isso, sabe? É sobre, em meio a tantas coisas, você vê o agir de Deus. E eu posso dar a certeza aqui pra vocês que em meio a tudo que tem acontecido comigo, se Deus não tivesse colocado as mãos, se Deus não tivesse vindo até mim e dito: filha, eu estou aqui. E Ele tem falado e repetido, porque às vezes eu sou teimosa. E às vezes é isso, às vezes você também tá sendo teimosa, às vezes Deus tá falando assim: olha só, se aquieta, ora, jejua e relaxa e descansa. E sabe o que você faz? Você não se aquieta, você não ora. Às vezes você até ora, mas você vai lá querendo debater e não.
Sabe, Deus mandou tantas vezes, falou assim pra mim, descansa, descansa, descansa. Eu acho que Deus deve ter falado assim, mano, o que eu vou fazer com essa menina pra ela aprender que eu tô mandando ela descansar? E eu não descansava, eu deixava os problemas ser maior. E cara, o que são os problemas perto de Deus, sabe? Cada problema que a gente tem é enorme pra gente, mas pra Deus é isso daqui. Então o seu problema, o que você estiver enfrentando, o que você estiver passando agora, é isso daqui pra Deus. E sim, a gente às vezes deixa o problema ser maior que a gente, só que não. Só que Deus deu autoridade pra gente viver, sabe? Deus deu autoridade pra gente não aceitar os malignos na nossa vida. Deus deu autoridade pra gente expulsar o mal, sabe? Deus deu essa autoridade pra gente. Então não aceita. Se você tá passando por alguma situação, se você tá passando por algum problema, não aceite. E não deixe que esse problema se torne maior que você, que se torne maior do que Deus é pra sua vida. Porque Deus, gente, Ele é tremendo. Ele é tremendo. E só, às vezes, a gente que não enxerga o tamanho de Deus, sabe? Ele é tão grande, mas tão grande. E o que é um problema, o que é uma situação ruim perto do Deus que cuida da gente? Cara, você quer resposta melhor do que essa? Não existe problema maior do que o Deus que cuida da gente. Isso, assim, é incrível. E desde que aconteceu tudo isso, agora Deus tem falado mais comigo ainda. E Ele me direcionou a orar, jejuar, confiar e descansar. Se eu falar pra vocês que tem sido fácil, eu tô mentindo. Porque Deus sabe quantas vezes eu pego e falo, Jesus, tá doendo de novo. Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda, Pai, me dá força, Pai. Sabe, tá tudo bem, gente. A gente realmente só consegue suportar todas as coisas do mundo se a gente estiver na presença de Deus. Porque senão a gente se perde no meio dos problemas. E Deus tem falado comigo, Deus tem me acalmado, Deus tem cuidado do meu coração. E hoje eu digo, eu não sei como Ele vai agir, mas eu sei que Ele vai agir. E isso é o mais importante de tudo. Gente, eu senti necessidade de falar um versículo pra vocês, que foi algo assim, hoje de manhã Deus me deu alguns versículos, algo pra eu meditar, algo pra eu refletir. E eu senti vontade de dizer esse pra vocês, gente, juro. Assim como eu, muitas vezes eu tento fugir quando Deus quer me usar. E algo tá me dizendo nesse momento que tem alguém que tá assistindo esse vídeo que também foge. Que Deus fala assim, ó, eu quero te usar, você vai falar sim. E você fala, meu Deus, mas quem sou eu pra falar? Meu Deus. E, gente, olha o que eu tô aqui. Eu passei por uma frustração, estou passando por uma frustração. E Deus falou assim, agora você vai falar. Deus falou tão forte comigo, gente, nessa live que eu falei pra vocês, que Ele falou, Ele deixou bem claro, você quer ser isso, não quer? Então, só que às vezes você quer falar de mim, não é? Então, aí Ele falou, é o momento de você falar. Então, que loucura, né? Porque assim, Deus usa, gente, não importa quem você seja. Você pode ter o defeito que for, porque defeito é o que a gente mais tem, e a gente coleciona vários defeitos. Mas quando Deus quer usar, Ele usa, e Ele tem me usado, e tá me usando agora nesse momento. E, gente, hoje, em meia oração de coisas que tem me machucado, eu falei assim, Jesus, por que eu tô rindo? Eu acho que eu tô descansando, sabe? Eu tô confiando, meu Deus. Eu tô rindo em meio a problemas e é o poder de Deus sobre a nossa vida. Quando Ele se mostra presente na nossa vida, as coisas vêm. Tem momento que você até chora, só que tem momento que você ri e fala assim, Jesus, tá nas suas mãos. Eu sei que vai dar tudo certo, tá doendo agora, tá machucando agora, mas é por um propósito maior. E tudo que acontece na nossa vida é por um propósito. Só que muitas vezes a gente solta os propósitos que Deus tem pra nossa vida. Só que se a gente se agarra no propósito que Ele tem pra gente, Ele faz o extraordinário. Então, se você tem um propósito, se Deus já revelou através de um profeta, de algum pastor, de algum irmão da igreja pra você, que você tem um propósito, acredite, você tem. Só que você só vai viver, gente, que forte. Você só vai viver esse propósito se você segurar na mão de Deus. E, olha só, eu prometi que esse vídeo ia ser curto, mas não vai ser não, viu? Porque eu ainda tenho coisa aqui que Deus quer que eu fale. E eu vou falar. Gente, é o primeiro vídeo do canal que eu falo assim. Meu Deus. Mas tudo bem. Deus está à frente de tudo, isso que importa.
E a palavra que eu vou falar aqui pra vocês é o Salmo 3, versículo 5, e diz: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Gente, olha que forte, de verdade, muito forte. Vou repetir pra vocês novamente, pra você aí gravar dentro de você, no seu coração. Coloca muito forte no seu coração, coloca na sua mente, permita que essa palavra faça sentido sobre a sua vida. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, se você se deitou, se você dormiu, se você acordou no outro dia, é porque Deus tem te sustentado. Não importa qual seja o problema que você tá passando, não importa quantas coisas ao seu redor diz que não vai dar certo, Deus tem te sustentado. Tem noção disso? Tem noção que às vezes a gente olha para as coisas do nosso redor e tudo tá dando errado e a gente pensa, meu Deus, o Senhor me deixou. Não. Então, é difícil você ver alguém manifestando a fé. Fé é tudo ao seu redor está dizendo não, tudo ao seu redor dizendo que não vai dar certo, e você olhar para o céu e dizer, Jesus está nas tuas mãos e eu sei que já deu certo. É você olhar ao seu redor e não se frustrar com aquilo, é você olhar para Deus e dizer, Jesus, tá difícil, mas eu sei que o Senhor tá cuidando. É você acreditar em algo melhor que os seus olhos não vê. Muito louco, porque às vezes a gente faz totalmente o contrário. Às vezes quando as coisas do nosso redor diz não vai dar certo, olha isso, mais problema aqui, aí você já começa a chorar, já entra em desespero, já começa a dizer que Deus esqueceu de você, e é o tempo todo assim. Só que não, é nesse momento que você tem que manifestar a sua fé. É você olhar pra tudo ao seu redor e tudo tá dizendo não vai. É você olhar pro céu e dizer vai sim. Vai sim, porque o Deus que está comigo não falha. Deus não falha. Gente, Ele não falha em nenhum momento. Pode demorar o tempo que for, mas Ele faz da melhor forma. Pra gente demora, mas pra Deus é o tempo necessário para que Ele transforme a nossa vida do jeito que Ele quiser transformar, entende? E a forma que Deus age é muito incrível, sabe? É muito incrível mesmo. Talvez algo que eu vou falar agora, nesse momento pra você, vai te fazer você perceber alguma coisa, vai fazer você se identificar. Muitas vezes Deus diz assim que Ele quer que a gente seja dependente dEle. E o que é ser dependente dEle? É estar nas mãos de Deus. É a gente colocar tudo nas mãos de Deus, inclusive nós mesmos. É a gente não agir pela nossa vontade, é a gente agir pela vontade de Deus. É a gente dizer, Senhor, tá acontecendo isso e eu entrego nas tuas mãos. Não é a gente pegar e ver o que tá acontecendo e agir pelas nossas próprias mãos, entende? E muitas vezes a gente se torna dependente de pessoas e deixamos Deus de lado. Gente, a gente tem que ser dependente totalmente de Deus, de Jesus. Não se torne dependente de pessoas, porque pessoas, elas somos nós somos pessoas, eu, você, e nós erramos, e nós falhamos, e nós fazemos coisas assim, que meu Deus, sabe? E não, a gente não é perfeito, e a gente vai errar, e às vezes sem querer você vai machucar alguém que é importante pra você, e sem querer aquela pessoa vai te machucar. Então assim, não se torne nas mãos de alguém, se torne nas mãos de Deus. Você tem todas as áreas da sua vida, você fala, Jesus, todas as áreas da minha vida está nas tuas mãos. E é sobre isso, é sobre você entregar tudo nas mãos de Deus e não nas mãos de outra pessoa ou nas suas próprias mãos, porque você vai se decepcionar, entende? E é muito louco, porque é isso, sabe? Gente, é muito forte. Cara, eu espero que toque de verdade em alguém que esteja assistindo esse vídeo. Você precisa ser dependente de Deus. Você precisa olhar mais pra Deus, sabe? Deus tá acontecendo isso, mas glória a Deus por isso. Deus tá agindo. Deus tá acontecendo isso, mas Deus tá acontecendo isso. Tá me doendo, mas tá nas tuas mãos. Posso falar uma coisa que não serve só pra quem estiver assistindo, mas que serve pra mim? Às vezes a gente reclama demais, sabe? A gente reclama demais em vez da gente orar, da gente jejuar, em vez da gente entregar nas mãos de Deus. E é isso. A gente mesmo se sabota. A gente mesmo se coloca em situações onde parece que não
vai ter socorro. Mas Deus vem, Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Então é muito louco, porque não importa qual que seja o seu problema, Deus tá com você. E se você tá assistindo esse vídeo, Deus manda te dizer que Ele nunca te deixou na mão. Ele nunca te deixou na mão. Ele tem cuidado de você sempre. Ele tem te dado livramentos, Ele tem te guiado. Só que muitas vezes você não tem prestado atenção nos sinais de Deus. E às vezes quando a gente não presta atenção, quando Deus fala muito com a gente fica, tá tão focado em outras coisas. O exemplo, eu estava muito focada nos problemas. Quando você às vezes fica muito focado nos problemas e você esquece de Deus, você esquece do que Deus tem pra você, a gente se afunda. A gente se afunda porque a gente perde o controle da situação. E é justamente isso, gente. A gente perde o controle da situação. Por quê? Porque a nossa situação não estava nas mãos de Deus. A gente perde o controle da situação porque a gente não fez Jesus está nas tuas mãos. Pai, está nas tuas mãos. Tá me doendo, tá machucando. Gente, você acha que não? Todo mundo tem problema, todo mundo passa por problema, todo mundo tá passando por alguma luta. Todo mundo sabe qual que é a sua luta. E sabe qual é o problema? Que a gente não olha pra Deus. A gente não fala: Jesus, tá nas tuas mãos, Pai, tá me machucando, tá doendo, cuida pra mim. Jesus, eu não vou colocar as minhas mãos porque senão eu vou piorar a situação. A gente vai e faz o quê? A gente quer debater com o problema. E o que a gente faz? Se a gente não tiver com Jesus, a gente não sabe lidar com os problemas. Porque a gente só é forte se a gente tiver com o Espírito de Deus. Se a gente tiver com a presença de Deus, a gente consegue tudo. A gente consegue expulsar qualquer mal. A gente consegue tudo. Só que se a gente não tiver com a presença, a gente vai vir querer debater com os problemas e os problemas vai acabar com a gente. Os problemas vão humilhar a gente, massacrar a gente, machucar a gente, fazer a gente duvidar de quem a gente é e quem você é. Já parou pra pensar em quem você é? Eu vi uma pregação que falava assim, eu acho que é do David Leonardo: você é filha, você é filho do dono de tudo. Tem noção? A gente é filho do dono do mundo. Cara, ele que fez tudo isso. A gente é filho do dono. Cara, gente, tem coisa melhor do que saber disso? Não tem. Sério, Deus é maravilhoso. Então, através desse vídeo, eu espero que Deus tenha falado com você. Eu tenho certeza que Deus abriu muitas questões aqui que vai fazer você refletir. Às vezes você tem passado por coisas, às vezes você tem tido atitudes comparadas à minha, às vezes você tá na mesma situação que eu citei. E se esse vídeo chegou até você é porque Deus queria que você ouvisse isso. Porque Deus quer que você reflita sobre isso. E através da minha vida, através do que tem acontecido comigo, através do que eu tenho buscado, Deus tem feito coisas. E Deus fez isso agora. Fez eu sentir de falar aqui. E é muito louco porque às vezes a gente fica querendo fugir, como eu falei. Eu já tentei fugir muitas vezes e eu já falei: Jesus, eu posso ser tudo, menos isso. E aí Deus falou: sabe o que? Você vai ser justamente o que você disse que não queria. É justamente. E é isso, sabe, gente? Eu tô passando sim por algo que tem me afetado. Só que há 2, 3 dias Deus tem curado. Tem noção? Ele tem mexido. Eu tenho muita fé que Deus, ele tem... senti algo muito forte no meu coração. Que Deus, ele tem agido sobre a minha vida e sobre a sua vida em coisas que a gente não enxerga. Ele tá mexendo em coisas a qual a gente não vê ainda. Antes que venha aos nossos olhos, ele tá movendo, tá mexendo, tá moldando coisas a qual a gente não enxerga ainda. Mas se você continuar insistindo, lutando, persistindo, glorificando, orando, jejuando, vai chegar aos seus olhos. Olha isso, gente. Ai, meu Deus do céu.
vai chegar aos meus olhos e aos seus olhos. O propósito que ele tem pra mim e pra você vai chegar aos nossos olhos se a gente não desistir. Ele tá cuidando de tudo. E talvez você tá vendo eu falando isso e falando assim, ah, mas é porque você não tá passando pelo que eu tô passando. Eu te juro que o que eu tô passando e o que eu passei também não foi de boa. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por situações que faz a gente questionar, Senhor, será que eu vou suportar dessa vez? Só que sim, você vai suportar. E isso é por algo maior. E esse ano será incrível. E muitas coisas irão acontecer porque Deus está com você. Deus está comigo, Deus está com você. E, gente, é incrível porque eu queria que todos os jovens que nunca tiveram esse contato com Deus, todos, independente se é jovem ou não, mas eu falo jovens porque eu sei que tem muitos jovens que nunca tiveram esse contato com Deus. Eu queria que todo mundo pudesse sentir esse contato com Deus. Sério, é muito, muito, muito bom. E é isso, meus amores. Voltei e o vídeo ficou grande, mas esse vídeo quem falou não foi eu, foi Jesus. Amém? Se você crê, comenta aí, amém. Eu não vou mais me prender, eu não vou mais falar, Jesus, tem certeza? Pá, mas eu não quero, não é isso que eu quero. Não, se Deus quiser me usar, quantas vezes Ele quiser me usar, eu vou ligar essa câmera e vou gravar e vou falar sobre Deus, sobre o amor de Deus. E algo muito importante que eu ia me esquecer, e eu preciso compartilhar isso com vocês pra dar o final aqui desse vídeo. Bom, gente, eu peguei o meu tablet porque tá aqui a conclusão de algo que eu tive hoje falando com Deus pela manhã. E foi muito forte quando eu tive essa conclusão, sabe? Essa reflexão dentro de mim. Eu glorifiquei e agradeci a Deus porque foi algo forte demais. E eu quero compartilhar com vocês sobre isso. E eu prometo que já encerro esse vídeo aqui. Gente, a luz é a luz do dia. Então, se já tá escurecendo e tudo mais, me perdoem. Mas é a luz do dia e tudo bem. É sobre isso. Olha isso, gente, que forte. Quando eu estava começando a sentir sede da sua palavra e da sua presença, isso foi algo que eu anotei no bloco de notas do meu celular, mas como eu ia gravar esse vídeo, eu coloquei no tablet para eu conseguir compartilhar com vocês. Quando eu estava começando a sentir sede da sua palavra e da sua presença, quando eu comecei a permitir ser usada para falar de ti em minhas redes sociais, eu não estava vivendo o que eu estava falando. Gente, essa parte para mim é a parte que mais me tocou. Eu não estava vivendo o que eu estava falando. Então é necessário esse processo para que eu venha falar sobre a minha realidade com Jesus. Gente, meu Deus. Cara, que incrível. Gente, eu vou repetir pra vocês rapidamente. Quando eu comecei a sentir sede da palavra, quando eu comecei a buscar, quando eu comecei a permitir ser usada a falar nas minhas redes sociais sobre confiar em Deus, sobre isso, sobre aquilo, eu não estava vivendo o que eu estava falando. Olha aí. Às vezes a gente acha que a gente tá confiando em Deus, só que não. Às vezes a gente acha que a gente não é ansioso, e se a gente não aceita o que a gente não aceita que a gente é ansioso, a gente não aceita que a gente não tá confiando. Aí sabe o que você vai perceber? Perceba que algo que você pede muito pra Deus, você não deixa Ele agir. Você fica caçando, você fica tentando resolver. Você... de ladinho, sabe? Não vai de uma maneira muito exposta, você vai bem de pouquinho em pouquinho. Então... eu tô passando por um processo, como eu compartilhei com vocês, e eu cheguei à conclusão hoje cedo, de manhã. Gente, foi muito forte quando eu cheguei a essa conclusão. O Espírito Santo falou muito forte comigo e falou, então é necessário esse processo para que eu venha falar sobre a minha realidade com Jesus. Cara, que forte. Que forte. Então, talvez você que esteja me assistindo nesse momento, entenda. Esse processo é para que você venha falar de Jesus, mas que você venha falar de um Jesus que você conhece. Gente, que forte, meu Deus.
Então eu estou passando por um processo a qual, gente, Deus tem um propósito sobre a minha vida. Além de eu saber alguns propósitos, um deles é ser usada. É Ele falar através de mim. Que através de mim ele chega em pessoas que nem sabem quem ele é. Esse é o propósito, um dos propósitos que Deus tem pra mim. Só que pra eu viver esse propósito que ele tem pra mim, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso conhecer a Deus. E essa conclusão que eu tive, ela foi a coisa mais linda, gente, em meio a todos esses dias de frustrações, de oração, de jejum, de perguntas, de tudo. É uma resposta. E talvez essa resposta que Deus deu pra mim, essa resposta é a que você tem buscado. Vou ler pela última vez, prometo. Quando eu comecei a sentir sede da palavra de Deus, quando eu permiti falar de Deus em minhas redes sociais, eu não estava vivendo o que eu estava falando. Então, quando você ora e pede pra Deus, Deus me capacita, Deus isso, Ele vai te capacitar. Só que pra Ele te capacitar, você pode ter certeza que não vai ser de uma forma... Aos nossos olhos, a gente quer que tudo seja fácil. Aos nossos olhos, a gente quer que tudo seja de uma forma mais prática. Aos nossos olhos, a gente quer de uma forma que não machuque a gente. Só que você sabe, né? Que o ser humano, ele tem um defeitinho. A gente valoriza mais quando é a gente que luta. A gente valoriza mais quando a gente perde algo. A gente valoriza mais quando a gente tá em momentos de frustração. Já percebeu isso? Então, é necessário esse processo para que eu venha falar sobre a minha realidade com Jesus. Então, Deus tá permitindo que isso aconteça. Eu tô passando por esse processo para que eu venha falar sobre Jesus do que eu vivo. Para que eu venha falar, confia, porque eu confio. Para que eu venha falar... Acreditem, porque eu acredito, porque eu vivo a experiência com Deus. E hoje, depois de alguns dias, e eu sei que é pouco perto do que ainda vai vir, eu sei. Mas olha, em poucos dias Deus já está fazendo eu falar aqui com você. Então, é necessário esse processo para que eu venha falar sobre o que eu vivo com Deus. É isso. Deus tem um propósito na sua vida, Deus quer agir sobre a sua vida, Deus quer algo incrível para a sua vida, e esse processo é para que você venha falar dele como testemunho, para que você venha falar sobre a sua experiência com ele. Se você crê, receba a palavra, receba essa mensagem de Deus, receba com toda felicidade, amor e carinho do mundo, receba, porque Deus vai agir sobre a sua vida, como Ele tem agido sobre a minha vida, e Ele vai agir mais ainda, e tem coisas que ainda não estão resolvidas, mas que eu irei contar ainda pra vocês que Deus agiu, porque agora eu tenho descansado. Ei, eu não sabia descansar, eu não sabia confiar, eu não sabia ficar calma. E tudo que Deus tem permitido na minha vida é para que eu aprenda a parar. Quando Deus fala, pare. Quando Deus fala assim, descansa, descanse. Quando Deus fala assim, confia. E se você não estiver sabendo descansar, confiar, entregar nas mãos de Deus, Ele vai fazer você passar por situações que vão te ensinar a descansar, confiar e entregar. Você crê? Gente, eu creio, eu tô muito feliz que Deus falou aqui nesse vídeo. E é isso, meus amores, estou de volta, espero que vocês tenham gostado. Ai, Jesus, é isso. Deus é maravilhoso e eu amo Ele, eu amo a presença dEle, eu amo isso que eu estou vivendo em meio a coisas que têm acontecido. Deus tem me ensinado a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte, é pra você crescer. Acredite, gente, quando Deus diz que vai agir, Ele vai agir. E eu tenho fé que Ele já tá agindo sobre a minha vida, sobre o meu problema, sobre o meu milagre. E eu tenho fé que Ele também já está agindo sobre o seu. Amém? Isso, meus amores, eu estou de volta para esse canal maravilhoso, que é um propósito de Deus, que Deus colocou essa sementinha dentro de mim desde muito pequenininha, e aos poucos eu venho entendendo mais sobre o que Ele quer de mim, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E vai vir muitos vídeos legais, tá bom? Inclusive vídeos falando sobre a minha experiência e o amor de Deus. Porque, como eu disse, eu não vou mais
falar, não, Jesus, mas não, se Deus quiser me usar, meu canal é sobre beleza, maquiagem, vlog, vida real, é sobre tudo e Deus é tudo pra mim. Então, se Ele quiser falar através de mim, se Ele quiser me usar, Ele vai usar. E eu espero que quem estiver vendo isso seja tocado pelo Espírito de Deus, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!